A água morna escorria pelas minhas mãos enquanto eu lavava o último prato do jantar, um ritual silencioso que eu mantinha há décadas nesta casa. O som da voz de Carla, minha nora, vinha abafado do corredor, misturado ao tom grave de Ricardo, meu filho. Eles pensavam que a distância e o barulho da água me impediriam de ouvir, mas uma frase se destacou como um alarme de incêndio no silêncio da minha alma. Ela já está meio confusa. Se assinarmos os papéis logo, conseguimos internar antes do final do mês. O prato de porcelana, herança da minha mãe, quase escorregou dos meus dedos trêmulos. O choque foi físico, uma onda gelada que subiu pela minha espinha e paralisou meu coração. Internar? Papéis? Meu nome, Helena, estava sendo usado como pretexto para um plano cruel, uma sentença de esquecimento decretada por aqueles a quem eu havia dedicado a minha vida inteira. Eles não estavam apenas planejando meu futuro, estavam planejando meu apagamento. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece nossa comunidade. Respirei fundo, sentindo o ar queimar meus pulmões. Fechei a torneira com uma firmeza que não sentia em minhas mãos e me forcei a continuar como se nada tivesse acontecido. O barulho da louça sendo guardada no armário, peça por peça, era minha camuflagem, meu escudo contra a verdade que acabara de me atingir como um raio. Cada tilintar da porcelana era um segundo que eu ganhava para processar a traição. Eles me viam como um obstáculo a ser removido, um problema a ser contido entre 4 paredes acolchoadas. A dor era tão intensa que se transformou em uma ausência de sentimento, um vazio frio onde antes havia amor incondicional. Eu precisava manter a compostura, precisava fingir que a velha senil que eles pintavam em suas mentes era real, pois minha única chance de sobreviver a isso era me tornar invisível aos olhos deles, exatamente como eles desejavam. Naquela noite, deitada na cama, o teto do meu quarto parecia um céu sem estrelas, vasto e opressor. As palavras deles ecoavam na minha mente, repetindo-se em um loop cruel, confusa. Eu, que administrei as finanças da nossa família por 40 anos, garantindo que nunca nos faltasse nada. Eu, que cuidei do meu falecido marido em seus dias mais difíceis, decifrando os silêncios que a doença lhe impôs. Eu, que criei Ricardo com todo o amor do mundo, ensinando-o a ser honesto e justo, valores que ele parecia ter esquecido completamente. A ironia era amarga. Eles me acusavam de confusão mental enquanto tramavam o mais lúcido e frio dos golpes. O sono não veio, substituído por uma vigília dolorosa, onde cada memória feliz com meu filho era agora manchada pela sombra da sua traição presente. Onde foi que tudo mudou? A pergunta martelava minha cabeça enquanto as lembranças me assaltavam. Lembrei-me do dia em que recebi Carla em nossa família, não como uma estranha, mas como a filha que nunca tive. Abri meu coração e minha casa para ela. Dei a ela as joias de pérolas da minha mãe no dia do seu casamento, um símbolo de continuidade e afeto. Ajudei a financiar a festa dos sonhos deles, usando parte das minhas economias para que tivessem um começo de vida perfeito. Eu a ensinei minhas receitas secretas, compartilhei histórias e segredos, acreditando estar construindo uma nova base para nossa família. E em troca de tudo isso, recebi agora a promessa de um exílio, de uma anulação. Cada gesto de amor que ofereci foi, aos olhos deles, apenas uma fraqueza a ser explorada, uma porta aberta para a ganância que eu me recusei a enxergar. Agora, cada gesto de preocupação deles nos últimos meses ganhava um novo e sinistro significado. A insistência para que eu fosse ao médico, as perguntas constantes sobre minha memória, as sugestões para eu descansar mais e deixar que Ricardo cuidasse de tudo. A insistência para que eu assinasse uma procuração para ele, apenas para facilitar as coisas, para me poupar do cansaço de ir ao banco. Era tudo parte de um teatro bem ensaiado, uma peça macabra onde eu era a protagonista involuntária, caminhando cega para o meu destino. A forma como trocavam olhares por cima da minha cabeça, os sorrisos condescendentes quando eu demorava a encontrar uma palavra. Eles não estavam preocupados comigo.
Estavam construindo um caso, coletando evidências falsas para justificar o ato final. A teia de mentiras era muito mais antiga e complexa do que eu imaginava. Por que eu permiti isso por tanto tempo? A pergunta era uma faca que eu mesma cravava no peito. A solidão após a morte de meu marido, Roberto, me deixou vulnerável. O silêncio da casa era ensurdecedor, e eu me agarrei à presença de Ricardo e Carla como um náufrago se agarra a um destroço, sem perceber que aquele destroço estava, na verdade, me puxando para o fundo do oceano. Eu queria tanto acreditar que ainda era parte essencial da vida deles que ignorei os sinais, as pequenas humilhações, os comentários maldosos disfarçados de brincadeira. Eu justifiquei a ausência deles, a impaciência, a forma como minhas opiniões eram sempre descartadas. Eu me convenci de que era apenas o jeito deles, a pressa da vida moderna. Mas não era. Era o desprezo crescendo, a ganância se formando e eu, em minha necessidade de afeto, reguei essa planta venenosa sem saber. Eles me tratavam como um móvel antigo, uma peça de decoração que já não combinava com o ambiente moderno que eles queriam criar. Falavam sobre mim na minha frente, em terceira pessoa, como se eu não pudesse compreender as palavras que saíam de suas bocas. Helena precisa descansar. Helena não deveria sair sozinha. A velha está cada dia mais esquecida. A dor da invisibilidade era quase pior que a da traição. Ser transformada em um objeto, uma responsabilidade, um fardo. Eu, que sempre fui o pilar daquela família, a rocha em que todos se apoiavam. A desvalorização era constante, um veneno administrado em pequenas doses diárias, projetado para minar minha autoestima e me fazer acreditar que eu realmente não servia para mais nada. Eles queriam que eu acreditasse na mentira para que, quando o golpe viesse, eu mesma abrisse a porta da minha própria prisão. Na manhã seguinte, Carla entrou no meu quarto com uma bandeja, sorrindo docemente. "A senhora dormiu bem, sogrinha? Parece um pouco cansada. Trouxe seu chá preferido." A palavra sogrinha, antes um termo de carinho, agora soava como um insulto velado, uma zombaria. O veneno estava no sorriso, não na bebida. Acenei com a cabeça, forçando um sorriso frágil de volta, aceitando a xícara com as mãos deliberadamente trêmulas. Desempenhei o papel que eles esperavam de mim, a velhinha frágil e grata por qualquer migalha de atenção. Observei seu rosto, a satisfação presunçosa em seus olhos ao me ver tão dócil, tão derrotada. Foi naquele instante que a tristeza profunda que me consumia começou a se transformar em algo diferente. Uma brasa de fúria fria e silenciosa que se acendeu no fundo da minha alma. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Eles me subestimaram. Acharam que a idade havia me roubado não apenas a força física, mas também o intelecto e a vontade de lutar. Acharam que as décadas de sacrifício e amor materno haviam me transformado em uma figura passiva, pronta para ser descartada. Eles viram meus cabelos brancos e minhas mãos enrugadas e decretaram o fim da minha autonomia, o fim da minha relevância. Mas se esqueceram de quem eu era. Esqueceram da mulher que reconstruiu o negócio da família ao lado do meu marido, da mulher que negociou com fornecedores e equilibrou orçamentos impossíveis. Esqueceram que por trás da aparência de avó gentil ainda existia a leoa que sempre protegera sua cria. A diferença é que, agora, a ameaça vinha de dentro. A presa estava prestes a se tornar a caçadora. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. Eles queriam me apagar, mas eu iria reescrever o final dessa história com as próprias palavras deles. A primeira peça do meu contra-ataque foi de uma simplicidade que eles jamais suspeitariam. O celular, aquele aparelho que Ricardo me deu de presente, dizendo que eu mal saberia usar, tornou-se meu maior aliado. Na manhã seguinte, enquanto Carla cantarolava na cozinha, posicionei o aparelho discretamente atrás de um porta-retratos na estante da sala, com o gravador de voz ativado. Fui para o meu quarto, fingindo um cochilo matinal, mas meus ouvidos estavam atentos, meu coração batendo em um ritmo controlado e frio. A espera foi curta. A voz do meu filho, clara e sem remorso, ecoou pela gravação que ouvi mais tarde em meu quarto. "Mãe não vai nem perceber.
O Dr. Alencar já concordou em assinar o laudo. Disse que ela apresenta sinais claros de demência senil. Ele até sugeriu uma clínica ótima, discreta. O nome do médico caiu como uma pedra no meu estômago. A traição não era apenas familiar, era uma conspiração. Dr. Alencar. O homem que segurou minha mão no funeral de Roberto, dizendo que eu sempre poderia contar com ele. O médico da nossa família por mais de 30 anos que viu Ricardo crescer. A profundidade daquela traição me roubou o fôlego, mas não a clareza. A dor se transformou em gelo, solidificando minha determinação. Eles haviam construído uma rede de mentiras ao meu redor, acreditando que eu estava presa e impotente. Mas esqueceram de um detalhe fundamental, um segredo que Roberto e eu guardamos por décadas. Eles não sabiam que meu falecido marido, desconfiado da índole do próprio filho, havia separado uma parte substancial de nosso patrimônio em um fundo de investimento internacional, acessível apenas por mim, através de um gestor de confiança em Genebra. Uma fortuna que eles sequer imaginavam existir e que me dava um poder que eles não podiam conceber. Com essa certeza me fortalecendo, meu próximo passo foi calculado. Eu precisava de um exército, e meu exército seria de uma mulher só. Doutora Beatriz, a filha brilhante de uma velha amiga, uma advogada conhecida por sua ferocidade e integridade. Liguei para ela de um telefone público, um gesto antiquado que garantiu meu anonimato. Disse a Ricardo e Carla que iria a uma missa extra, um desejo repentino de uma velha senhora buscando conforto espiritual. Eles sorriram, condescendentes, satisfeitos com minha aparente devoção senil. Mal sabiam eles que minha peregrinação não era em direção a um altar, mas a um escritório de advocacia no centro da cidade, onde minha verdadeira salvação estava prestes a começar. Cada passo meu era agora uma jogada em um tabuleiro de xadrez que só eu conseguia ver por inteiro. O escritório de Beatriz era moderno e impessoal, um contraste gritante com o caos emocional que eu carregava. Sentei-me na cadeira de couro frio e pela primeira vez em dias senti que podia respirar. Contei tudo, sem lágrimas, minha voz firme e objetiva. Apresentei os fatos como se estivesse descrevendo um caso de negócios. E então, apertei o play no gravador do meu celular. O áudio da voz de Ricardo e a menção ao Dr. Alencar preencheram o silêncio da sala. O rosto de Beatriz, inicialmente compassivo, endureceu, seus olhos se transformando em lâminas de aço. Ela não via uma vítima frágil à sua frente. Via uma cliente, uma mulher traída que exigia justiça. Helena, o que eles estão fazendo é um crime gravíssimo, disse ela, sua voz cortante como vidro quebrado. Interdição fraudulenta, falsidade ideológica, estelionato. Nós não vamos apenas detê-los, nós vamos destruí-los legalmente. O plano de Beatriz era meticuloso, uma obra de engenharia jurídica. Ela explicou que a gravação era poderosa, mas precisávamos de mais. Precisávamos de provas documentais, irrefutáveis, que pintassem um quadro de ganância e manipulação tão claro que nenhuma defesa pudesse contestar. Meu primeiro alvo seria o banco. No dia seguinte, vesti minhas roupas mais simples, adotei um ar de confusão e fui até a agência onde eu era cliente há 40 anos. Pedi à gerente, uma senhora amável chamada Lúcia, para me ajudar a organizar minha papelada, dizendo que meu filho estava muito ocupado e eu não queria incomodá-lo. Pedi extratos detalhados dos últimos 2 anos de todas as minhas contas e cartões. Ela me ajudou com um sorriso paciente, sem fazer uma única pergunta, vendo apenas a velhinha inofensiva que eu queria que ela visse. Naquela noite, com as pilhas de papel espalhadas sobre a mesa do meu quarto, a verdade se revelou em números e descrições. Era pior do que eu imaginava. Eles não estavam apenas planejando roubar meu futuro, já estavam saqueando meu presente há muito tempo. Viagens para resorts de luxo que eu nunca fiz, jantares em restaurantes caríssimos que eu nunca pisei, compras em boutiques de grife pagas com meu dinheiro. Cada transação era uma facada. Havia saques mensais, rotulados como despesas da casa, cujos valores eram absurdamente inflacionados. Eles estavam me sangrando lentamente, de forma sistemática, enquanto sorriam para mim na mesa do café da manhã. A prova documental estava ali,
fria e irrefutável, e o cheiro do papel impresso parecia o cheiro da vitória que se aproximava. Enquanto analisava os números, uma memória de Roberto veio à minha mente com uma clareza dolorosa. Lembrei-me da noite em que ele me levou para seu escritório e me mostrou os documentos do fundo suíço. Ele me disse: Helena, nosso filho tem um bom coração, mas é fraco para o dinheiro e forte para a influência de quem o cerca. Este dinheiro é seu, sua segurança, seu poder de dizer não. Nunca se esqueça disso. Naquela época, eu achei um exagero, um excesso de zelo. Agora, eu entendia a profundidade de sua sabedoria e de seu amor. Ele não estava apenas me deixando uma herança, estava me deixando uma arma, um escudo. Aquela fortuna secreta não era apenas dinheiro, era a prova final de que eu nunca estive sozinha nesta luta. Roberto ainda estava cuidando de mim, mesmo do além. O próximo passo da estratégia de Beatriz era o mais crucial: obter um contralaudo. Ela agendou uma avaliação neuropsicológica completa para mim com a especialista mais renomada do país, uma mulher conhecida por sua imparcialidade e rigor técnico. Foram 2 dias de testes intensivos, exames de imagem cerebral, entrevistas e avaliações cognitivas que testaram cada centímetro da minha mente. Enquanto eu respondia a perguntas complexas e resolvia quebra-cabeças lógicos, eu pensava em Ricardo e Carla, tão certos da minha decadência. Eles me viam como uma mente em ruínas, mas ali, naquela sala clínica e silenciosa, minha mente estava sendo mapeada, medida e, finalmente, certificada como a fortaleza que sempre foi. Eu estava forjando a bala de prata que derrubaria o castelo de mentiras deles. Em casa, a performance continuava. Eu me tornei a personificação da senilidade que eles tanto desejavam ver. Esquecia nomes de pessoas que conhecia há anos, perguntava repetidamente que dia era, deixava a porta da geladeira aberta por acidente. Cada ato era cuidadosamente calibrado para reforçar a narrativa deles. Ricardo e Carla trocavam olhares de cumplicidade e falsa pena por cima da minha cabeça, sussurrando sobre como minha condição estava se deteriorando rapidamente. A satisfação em seus rostos era meu combustível. Cada sorriso condescendente, cada palavra de preocupação fingida, era mais um tijolo que eu colocava no muro da minha fortaleza. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, a clareza cortante que se escondia por trás dos meus olhos supostamente vagos. Quando o envelope timbrado do consultório da neuropsicóloga chegou às mãos de Beatriz, ela me ligou imediatamente. O resultado era inequívoco. O laudo, com mais de 20 páginas de análises detalhadas, atestava não apenas minha completa sanidade mental, mas também uma capacidade cognitiva acima da média para minha idade. Aquele documento era mais do que um atestado de saúde. Era minha declaração de guerra. Era a prova irrefutável que desmantelava toda a premissa do plano deles. Com aquele papel em mãos, a gravação do celular e os extratos bancários, nosso arsenal estava completo. Deixei escapar um suspiro, não de alívio, mas de antecipação. O tempo de planejamento havia terminado. A hora do confronto estava se aproximando. Beatriz e eu nos reunimos uma última vez para traçar o ato final. A arena para a revelação não seria um tribunal frio e impessoal, nem a minha casa, contaminada por suas mentiras. O palco perfeito seria o território deles, o lugar onde se sentiam mais seguros e poderosos. O consultório do Dr. Alencar. A humilhação deles precisava ser cirúrgica, clínica e testemunhada pelo cúmplice que lhes deu o poder de quase me destruir. Decidimos que eu mesma marcaria a reunião, com a desculpa de finalmente discutir os próximos passos para o meu cuidado, aceitando a inevitável internação. A isca era perfeita, apelando diretamente para a arrogância e o sentimento de vitória antecipada deles. Com o coração firme, peguei o telefone. Usei minha voz mais frágil e trêmula para ligar para Ricardo. Meu filho, eu tenho pensado muito, disse, com uma pausa dramática. Acho que você e Carla estão certos. Estou cansada de lutar. Podemos nos encontrar com o Dr. Alencar para resolvermos isso de uma vez? O silêncio do outro lado da linha foi seguido por um tom de alívio mal disfarçado. Claro, mãe. Que bom que você está entendendo.
Vamos marcar o mais rápido possível. Ele acreditava ter vencido. Ele acreditava que a mãe que o criou finalmente havia se rendido, que a velha, confusa, estava pronta para ser guardada e esquecida. Mal sabia ele que não estava marcando minha internação, mas sim o seu próprio julgamento. A armadilha estava montada. Todos os documentos foram copiados, as provas organizadas em uma pasta preta e elegante que Beatriz carregaria. Eu me sentia como uma general na véspera de uma batalha decisiva. Havia um silêncio tenso e poderoso dentro de mim, uma calmaria que precede a tempestade perfeita. Eu olhava para Ricardo e Carla durante o jantar naquela noite. Via seus sorrisos vitoriosos, seus planos sussurrados para o futuro, para a casa que em breve seria só deles. Eles celebravam minha derrota, sem saber que estavam, na verdade, brindando a própria ruína. A matriarca que eles tentaram apagar estava prestes a lhes ensinar uma lição final sobre poder, respeito e as consequências de subestimar uma mãe. Nos dias que antecederam a reunião, pratiquei meu papel final. Aprofundei minha fragilidade, tornei meus esquecimentos mais frequentes, minha dependência mais evidente. Deixei que me ajudassem a escolher a roupa para o encontro, uma roupa sóbria, de senhora derrotada. Eles me vestiram para o meu próprio sacrifício, sem perceber que estavam, na verdade, me preparando para a minha coroação. Cada gesto de falsa ajuda, cada palavra de conforto hipócrita, era um prego a mais no caixão que eles haviam construído para si mesmos. A contagem regressiva havia começado, e o som do silêncio que me cercava era, na verdade, o som de uma bomba-relógio prestes a explodir. Na noite anterior ao encontro, eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona do meu quarto, olhando para a cidade adormecida pela janela. Não sentia medo, nem ansiedade. Sentia uma clareza avassaladora, uma certeza de que estava fazendo a única coisa possível. Eles haviam me empurrado para a beira do abismo, mas se esqueceram que eu sabia voar. A mulher que eles pensavam ter destruído estava apenas hibernando, acumulando força, afiando suas garras para o momento certo. Amanhã, eles não encontrariam a Helena frágil e confusa que esperavam. Encontrariam a verdadeira Helena, a guardiã do seu próprio destino, a matriarca que eles nunca deveriam ter desafiado. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, e a revelação seria mais devastadora do que qualquer um deles poderia prever. Cheguei ao consultório do Dr. Alencar com uma pontualidade calculada, sentindo o peso do silêncio que me acompanhava. Doutora Beatriz estava ao meu lado, sua presença discreta, apresentada a eles apenas como uma amiga que viera me dar apoio moral. Ricardo e Carla chegaram logo depois, seus rostos uma máscara de falsa preocupação e solenidade, exalando a confiança dos vitoriosos que já contam os espólios antes mesmo da batalha terminar. Eles me guiaram para dentro da sala como se eu fosse uma peça de cristal frágil, um objeto precioso que precisava ser manuseado com cuidado antes de ser trancado em uma vitrine para sempre. O cheiro de antisséptico e couro do consultório era sufocante, o ar pesado com a hipocrisia que emanava deles. Sentei-me na cadeira indicada, minhas mãos repousando calmamente no colo, enquanto por dentro, cada fibra do meu ser vibrava com uma energia fria e cortante, pronta para o ataque. Dr. Alencar nos recebeu com um sorriso paternalista, aquele que ele usava há anos para mascarar sua indiferença profissional. Seus olhos passaram por mim com uma avaliação rápida, um olhar que misturava pena e uma condescendência que me revirou o estômago. Que bom que você veio, Helena. Estamos todos aqui para garantir o seu bem-estar, disse ele, sua voz aveludada, escondendo a traição que já havia sido selada. Ele se sentou atrás de sua imponente mesa de mogno, um rei em seu pequeno feudo de mentiras, pronto para proferir a sentença que meu próprio filho havia comprado. Ricardo e Carla se acomodaram ao meu lado, agindo como guardiões devotados, seus corpos formando uma barreira simbólica entre mim e a liberdade. O cenário estava montado, a peça deles estava prestes a começar, e eu lhes daria o palco que tanto desejavam. Ricardo foi o primeiro a falar, sua voz embargada por uma emoção ensaiada, descrevendo com detalhes dramáticos os meus supostos lapsos de memória, minha confusão crescente,
os pequenos incidentes domésticos que eu mesma havia orquestrado. Ele pintou o quadro de uma mãe que se desfazia, uma mulher que já não reconhecia a própria vida. Carla complementava a narrativa com lágrimas nos olhos, acrescentando histórias de como eu estava me tornando um risco para mim mesma, de como ela passava as noites em claro, preocupada com meu bem-estar. Era uma performance digna de um prêmio, uma sinfonia de mentiras tocada com uma maestria assustadora. Eu os observava em silêncio, não como uma mãe ferida, mas como uma juíza atenta, memorizando cada perjúrio, cada palavra que seria usada contra eles no tribunal da minha justiça. Enquanto eles falavam, minha mente estava afiada como uma navalha. Analisei cada gesto, cada hesitação, cada olhar cúmplice trocado entre eles e o médico. Eles não eram apenas gananciosos, eram amadores. Acreditavam tanto na própria farsa, na imagem de velhice senil que projetaram sobre mim, que se tornaram descuidados, arrogantes. Deixei que cavassem suas próprias covas com as pás da ganância, aprofundando o buraco a cada nova mentira. A sala parecia diminuir, a pressão aumentando a cada segundo. Eu podia sentir a vitória deles no ar, uma certeza palpável de que, em poucos minutos, eu seria oficialmente declarada incapaz, um problema resolvido, um capítulo encerrado. Eles se sentiam no controle absoluto da situação, sem perceber que o chão sob seus pés estava prestes a ruir. Quando a torrente de acusações e falsas preocupações finalmente cessou, um silêncio presunçoso preencheu o ambiente. Doutor. Alencar pigarreou, ajustando os óculos e pegando uma prancheta com um ar de autoridade final. Bem, diante do quadro apresentado e das minhas próprias observações, a recomendação de uma instituição especializada parece ser o caminho mais seguro e humano para a Helena neste momento. Ele começou a folhear os papéis, provavelmente o laudo falso que já estava preparado. Aquele era o momento, o ponto de virada que eu havia ensaiado em minha mente por tantas noites. A calmaria antes da tempestade. O silêncio antes do trovão. Eles haviam dito tudo o que precisavam. Agora era a minha vez de falar. Não será necessário, doutor. Minha voz cortou o ar como um estilhaço de vidro, clara, firme e desprovida de qualquer fragilidade. O som foi tão inesperado que os três se sobressaltaram, virando seus rostos para mim com uma expressão de choque genuíno. O queixo de Carla tremeu levemente, o sorriso de Ricardo congelou e os olhos do Dr. Alencar se arregalaram por trás das lentes. A Helena, confusa e dócil, havia desaparecido. Em seu lugar estava a matriarca da família, a mulher que construiu tudo o que eles tentavam roubar. E em meus olhos, eles não viram confusão, mas uma lucidez fria e implacável que os fez recuar instintivamente em suas cadeiras. O poder na sala havia acabado de mudar de mãos, e o olhar de pânico que começou a surgir em seus rostos era apenas o começo do espetáculo. Olhei diretamente para Ricardo, meu filho, o homem que eu criei para ser honrado. Mãe, a senhora não está entendendo, está confusa? Ele gaguejou, a frase que era sua arma agora soando como uma defesa patética. Ao contrário, Ricardo. Nunca estive tão lúcida em toda a minha vida, respondi, minha voz sem um pingo de hesitação. Eu ouvi tudo. Ouvi os planos na cozinha, ouvi as conversas ao telefone, ouvi você e sua esposa planejando me enterrar viva para colocar as mãos no meu dinheiro. A cor sumiu do rosto dele, substituída por uma palidez serosa. Carla abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Eles estavam paralisados, pegos em flagrante, a teia de mentiras se desfazendo diante de seus olhos. Foi então que me virei para a minha amiga silenciosa. Doutora Beatriz, por favor. Com essa deixa, Beatriz se levantou e sua postura mudou instantaneamente de uma companhia amigável para a de uma predadora jurídica. Meu nome é Beatriz Matos e sou a advogada da senhora Helena. E estamos aqui hoje, sim, para discutir o futuro dela, mas de uma forma um pouco diferente do que os senhores imaginavam. Sua voz era calma, mas carregada de uma ameaça que fez o ar na sala ficar ainda mais rarefeito. Ela abriu a pasta preta que carregava e, com um gesto deliberado e preciso, colocou o primeiro documento sobre a mesa de mogno do Dr. Alencar
bem na frente dele. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir a batida desesperada do coração do meu filho. O primeiro documento era o laudo neuropsicológico completo, com mais de 20 páginas, assinado pela maior autoridade do país na área. Doutora Beatriz leu em voz alta o parágrafo final, que atestava não apenas minha completa sanidade mental, mas uma capacidade cognitiva e de raciocínio lógico acima da média para minha idade. Dr. Alencar olhou para o papel como se fosse uma serpente. A base de toda a sua conspiração, o falso diagnóstico de demência, havia sido pulverizada por uma prova científica irrefutável. Ele começou a suar, suas mãos tremendo enquanto ele tentava empurrar o documento para longe, como se o contato físico pudesse incriminá-lo ainda mais. A primeira muralha da fortaleza deles havia caído com um estrondo silencioso. Em seguida, Beatriz espalhou sobre a mesa os extratos bancários dos últimos 2 anos. Cada transação fraudulenta, cada saque indevido, cada despesa de luxo paga com meu dinheiro estava circulada em um vermelho agressivo, como gotas de sangue no papel. Viagens para o Caribe que eu nunca fiz, jantares em restaurantes com estrelas Michelin, bolsas de grife para Carla. O histórico completo da pilhagem deles estava ali, exposto sob a luz fria do consultório. A soma total, calculada no final da página, era estarrecedora. Ricardo não conseguia olhar para os papéis. Ele encarava o chão, seu rosto uma máscara de vergonha e pânico. Carla, por outro lado, olhava para os extratos com uma fúria impotente, como se estivesse indignada por ter sido pega. E então veio o golpe de misericórdia. Beatriz não precisou nem ligar o aparelho. Apenas o colocou sobre a mesa, um pequeno gravador digital. Temos também horas de gravações, disse ela, sua voz letalmente calma. Gravações de conversas entre o Sr. Ricardo, a Sra. Carla e, inclusive, o Sr. Doutor. Alencar, aqui presente, discutindo abertamente a fabricação de um laudo médico falso para fins de interdição fraudulenta, estelionato e coação de incapaz. A menção ao nome do médico o fez encolher em sua cadeira. O som do seu próprio crime, materializado naquele pequeno objeto, foi o suficiente para quebrar o que restava de sua compostura. O silêncio na sala não era mais tenso. Era o silêncio de um túmulo. Doutor. Alencar ficou branco como um fantasma, gaguejando que aquilo era um absurdo, uma armação. Mas sua voz não tinha convicção. Ricardo enterrou o rosto nas mãos, um soluço seco escapando de sua garganta. Carla, por sua vez, tentou um último ataque desesperado. Sua velha louca! Você armou tudo isso! Ela gritou, seu rosto contorcido pelo ódio. Mas suas palavras eram vazias. O veneno havia perdido o efeito. Olhei para ela, não com raiva, mas com uma espécie de pena fria. A única coisa que eu armei, Carla, foi a minha defesa. Vocês armaram a traição. E agora vão arcar com as consequências. Minha calma era a prova final de que o poder estava, e sempre esteve, em minhas mãos. Doutora Beatriz retomou a palavra, agora se dirigindo diretamente ao médico. O Conselho Regional de Medicina será notificado hoje mesmo sobre a sua conduta, doutor. A cassação da sua licença é o menor dos seus problemas, considerando as implicações criminais. Depois, ela se virou para o meu filho e minha nora. Quanto a vocês dois, uma ação criminal por estelionato, apropriação indébita e coação será protocolada amanhã pela manhã. Sugiro que encontrem um bom advogado, embora eu duvide que algum seja capaz de defendê-los contra provas tão contundentes. Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão de suas ambições. Eles não eram mais predadores. Eram presas encurraladas, sem ter para onde fugir. Levantei-me, sentindo-me mais alta e mais forte do que em anos. O ar de fragilidade que eu vesti por tanto tempo caiu de mim como um casaco velho. Olhei para a figura patética do meu filho, encolhido e derrotado. Você não traiu apenas a sua mãe, Ricardo. Você traiu a memória do seu pai e todos os valores que um dia tentamos lhe ensinar. Quanto a você, Carla, espero que aproveite bem as bolsas que comprou com meu dinheiro. Serão as últimas. Não havia mais nada a ser dito.
A justiça não precisava de gritos ou de lágrimas, precisava apenas da verdade, e a verdade havia sido servida, fria, crua e irrefutável. A reunião havia terminado. Deixamos os três para trás, afundados na ruína que eles mesmos criaram. Ao sair do consultório e sentir o ar fresco da rua em meu rosto, eu não senti alegria ou triunfo. Senti um alívio profundo, a leveza de quem finalmente se livra de um peso esmagador. Eu não havia apenas evitado uma internação. Eu havia recuperado minha vida, minha voz e minha dignidade. A matriarca que eles tentaram apagar não apenas sobreviveu, como renasceu das cinzas da traição deles, mais forte e mais sábia. A batalha havia acabado, e a paz que se instalou em meu coração era a minha verdadeira vitória. Mal sabia eu que este era apenas o começo da minha nova vida, uma vida construída sobre os escombros do passado que eu mesma ajudei a demolir. Doutora. Beatriz me acompanhou de volta para casa em um silêncio respeitoso, um silêncio que não era vazio, mas preenchido pela gravidade do que acabara de acontecer. O ar dentro do carro parecia mais leve, mais puro do que o ar viciado daquele consultório. Cada semáforo, cada rua pela qual passávamos parecia parte de um caminho de volta, não apenas para minha casa, mas para mim mesma. A mulher que entrou naquele prédio horas antes, vestida com uma fragilidade calculada, não era a mesma que saía agora. Eu me sentia ereta, meus ombros não mais curvados pelo peso da humilhação e da dor. A justiça, eu compreendi naquele momento, não era um ato de vingança quente e explosivo, mas um processo frio, metódico e inegável, como a ascensão do sol após a noite mais longa e escura. A batalha havia sido vencida não com gritos, mas com a força irrefutável da verdade, uma força que agora me pertencia por completo e que eu jamais permitiria que me fosse tirada novamente. Nos dias que se seguiram, a máquina da justiça, acionada por Beatriz, moveu-se com uma eficiência implacável. O Conselho Regional de Medicina suspendeu a licença do Dr. Alencar preventivamente, iniciando um processo que, segundo minha advogada, resultaria em sua cassação definitiva. Ricardo e Carla, confrontados com a iminência de um processo criminal que os levaria à prisão, receberam uma proposta de acordo extrajudicial, que era, na verdade, uma rendição incondicional. Eles teriam que me restituir cada centavo desviado, com juros e correção monetária, e assinar uma ordem de restrição que os proibia de se aproximarem de mim, da minha casa ou de qualquer um dos meus bens, para sempre. Eles não teriam escolha a não ser aceitar. O poder de barganha estava inteiramente do meu lado, e eu não sentia um pingo de misericórdia. Eles haviam plantado o vento da ganância e da traição, e agora colheriam a tempestade das consequências. Uma tempestade que eu orquestrava com a calma de quem sabe que está fazendo o que é certo. Eles voltaram para casa naquela noite, não como os donos presunçosos que se sentiam, mas como réus aguardando a sentença. Encontraram-me sentada na poltrona da sala, a mesma onde tantas vezes me senti invisível, mas agora eu ocupava o espaço com uma autoridade inquestionável. As súplicas começaram, um teatro patético de lágrimas e arrependimento tardio. Ricardo me chamou de mãe, uma palavra que agora soava oca e profana em seus lábios. Carla tentou se ajoelhar, falando de um mal-entendido, de um erro terrível. Eu os interrompi com um gesto de mão. O tempo para palavras acabou. Vocês têm 24 horas para tirar todas as suas coisas desta casa. O que pertencer a mim, fica. O que vocês compraram com o meu dinheiro, fica. Depois desse prazo, trocarei as fechaduras e qualquer item remanescente será doado. A porta da minha casa, e consequentemente da minha vida, está permanentemente fechada para vocês. Meu tom era final, sem espaço para negociação. A cena de sua partida foi a mais silenciosa e humilhante das vitórias. Sob meu olhar vigilante, eles empacotaram suas roupas de grife, seus eletrônicos caros, todas as quinquilharias que haviam acumulado às minhas custas. Não houve gritos, não houve mais discussões. Apenas o som de zíperes se fechando e caixas sendo arrastadas pelo chão. Cada objeto que eles levavam era um pedaço da contaminação que estava sendo expurgado da minha casa. Quando o último item foi colocado no carro e eles partiram sem ousar olhar para trás,
Eu fechei a porta e respirei fundo. O silêncio que se instalou não era o silêncio da solidão que tanto me assombrou, mas o silêncio da paz, da soberania reconquistada. No dia seguinte, um chaveiro veio e trocou todas as fechaduras. O som metálico das novas chaves se encaixando foi a melodia da minha libertação, o ponto final definitivo naquela história de usurpação e desrespeito. A restituição financeira foi completa e meticulosa. Beatriz garantiu que o acordo fosse cumprido à risca, e o dinheiro retornou às minhas contas, acrescido de uma compensação por danos morais que eles pagaram vendendo o próprio apartamento. Mas a maior restauração de poder veio do segredo que meu falecido marido, Roberto, havia me deixado. Com o acesso àquele fundo de investimento na Suíça, eu não apenas recuperei o que me foi roubado, mas revelei a eles, através dos advogados, a verdadeira extensão da fortuna que eles nunca souberam que existia. Foi o golpe final, a prova de que eles não apenas me subestimaram, mas foram completamente cegos para a verdadeira estrutura de poder da família. Aquele dinheiro, guardado com tanto zelo por Roberto, não foi apenas minha salvação. Foi a confirmação de que meu valor e minha segurança nunca estiveram verdadeiramente em suas mãos. Era um legado de amor e proteção que se provou mais forte do que a ganância deles. Decidi vender a casa. Apesar da vitória, as paredes ainda sussurravam lembranças da traição, e eu não queria viver em um mausoléu de memórias agridoces. A venda foi rápida, como se o universo conspirasse a meu favor. Com o dinheiro, comprei um apartamento deslumbrante na cobertura de um prédio de frente para o mar, um lugar inundado de luz solar e com o som das ondas como trilha sonora constante. Era um espaço que não tinha nada a ver com a Helena do passado, a matriarca sacrificada. Era o lar da nova Helena, uma mulher independente que escolhia seu próprio horizonte. Doar os móveis antigos, as porcelanas e os tapetes, foi um ato de desapego libertador. Eu não estava apagando meu passado, mas selecionando cuidadosamente o que levaria para o meu futuro, e nesse futuro só havia espaço para a leveza e a beleza. Minha nova vida floresceu de maneiras que eu jamais imaginei. Matriculei-me em aulas de pintura, uma paixão da juventude que havia sido engavetada pelas responsabilidades da vida adulta. Minhas telas se encheram de cores vibrantes, paisagens marinhas e a expressão de uma alegria redescoberta. Viajei sozinha pela primeira vez para a Itália e me perdi pelas ruas de Florença, sentindo a história sob meus pés e a liberdade em meu coração. Reconectei-me com velhas amigas, mulheres fortes e inteligentes que me receberam de braços abertos, sem julgamentos, apenas com a celebração da minha resiliência. Descobri que a vida após a dor não era apenas sobrevivência, mas um renascimento pleno, uma oportunidade de ser a protagonista da minha própria história, sem coadjuvantes ingratos roubando a cena. A mulher que eles chamaram de velha inútil estava vivendo mais intensamente do que eles jamais sonhariam. Aprendi que o perdão é uma ferramenta poderosa, mas que seu uso mais importante é para si mesma. Perdoei-me pela cegueira, pela vulnerabilidade, por ter permitido que o amor me fizesse ignorar os sinais de alerta. Mas perdoar Ricardo e Carla era algo que eu não devia a eles, nem a mim. A ausência de perdão não era um fardo de ódio que eu carregava, mas uma fronteira saudável, um limite definitivo que protegia minha paz recém-conquistada. A justiça que eu busquei não era sobre vingança, era sobre consequências. Era sobre ensinar, da forma mais dura possível, que o respeito não é opcional e que a dignidade de uma mãe não é uma herança a ser liquidada. Minha vitória não estava na ruína deles, mas na minha própria reconstrução, tijolo por tijolo, sobre uma fundação de autoestima e força que ninguém mais poderia abalar. Hoje, minha rotina é simples e profundamente satisfatória. Acordo com o sol entrando pela janela, tomo meu café na varanda sentindo a brisa do mar e pinto por horas, deixando que as emoções fluam para a tela. Converso com amigos, leio bons livros e caminho pela praia ao entardecer, sentindo a areia sob meus pés. Não há mais sussurros nos corredores, não há mais sorrisos falsos ou olhares de condescendência.
Há apenas a paz retumbante da minha própria companhia e a certeza de que sou a única e absoluta senhora do meu destino. A matriarca que eles tentaram silenciar e apagar não apenas encontrou sua voz, mas descobriu que ela era capaz de compor a mais bela sinfonia de uma vida vivida em seus próprios termos, com coragem, dignidade e uma força inabalável. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe essa história para que mais mulheres saibam que nunca é tarde para retomar o controle de suas vidas e reescrever seu próprio final.